Olá, bem-vindos ao nosso ponto de encontro desta semana. Vamos começar o programa de hoje já falando de um estudo divulgado no final de setembro pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que concluiu que a Lei Maria da Penha, que endureceu as punições para quem pratica violência doméstica, não teve o impacto no número de assassinatos de mulheres no Brasil. A lei entrou em vigor em 2006 como uma tentativa de facilitar a punição para os agressores. Segundo o estudo, a taxa média de mortalidade de mulheres antes e depois da lei entrar em vigor praticamente não teve mudanças. E ainda de acordo com o Instituto, uma mulher a cada 1h30 é morta no Brasil. E pelo menos 1/3 desses crimes ocorre dentro das suas próprias casas e são geralmente ocasionados por homens, principalmente parceiros e ex-parceiros dessas mulheres. E é justamente sobre isso que o programa de hoje vai tratar. O nosso repórter Emílio Franco Júnior vai nos contar um dos meios que visam debater o que pode ser feito para combater a violência contra a mulher aqui no estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo instalou em setembro a CPI da Violência contra a Mulher, de iniciativa do deputado Fernando Capês, do PSDB. A comissão irá investigar diferentes formas de violência e se apoiará também nos resultados obtidos pela CPMI de mesmo tema, finalizada recentemente em Brasília. Uma das medidas é propor ao governo a criação de um determinado número a mais de casas de acolhimento, levantar onde elas estão funcionando, como elas funcionam e quais seriam necessárias para complementar. Além disso, do número de casas de acolhimento, o número de delegacias, ou seja, qual o contingente de pessoal que seria necessário a mais para dar vazão a esse atendimento. Os parlamentares federais apontaram 14 sugestões de lei para ampliar a proteção à mulher. Na Assembleia, o objetivo é denunciar e trazer melhorias para os problemas do estado de São Paulo. Os deputados decidiram que o foco dos trabalhos será investigar o tráfico de mulheres para o estado de São Paulo, a estrutura das casas de acolhimento em todo o estado e ainda os motivos que levam as mulheres a retirarem as denúncias na hora de abrir os processos criminais contra os seus agressores. A deputada estadual Heroilma Soares Tavares, do PTB, é vice-presidente da comissão e concorda que a falta de estrutura ainda é um entrave para assegurar a integridade física da mulher. O governador sancionou uma lei, da minha autoria, a lei 15.090, com a questão de um aluguel social. Então, veio agregar esse projeto meu porque ela vai ter 1 ano de aluguel, evidentemente ela vai estar indo numa instituição referente ao atendimento à mulher, seria um CRAS, um CREAS. A gente sabe que cada dia que passa a violência contra a mulher aumenta, então ela não tem uma família, ela não tem um parente, ela não tem um emprego, para onde que ela vai? Para bater um papo comigo sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no estúdio a doutora Gislaine Doraide Ribeiro, que é delegada de polícia titular do Serviço Técnico de Apoio às Mulheres nas Delegacias de Defesa da Mulher em São Paulo. Tudo bom, Gislaine? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, a honra de estar aqui. Doutora, como eu disse no começo do programa, o IPEA divulgou esse estudo que concluiu que os índices de mortalidade entre as mulheres não diminuiu desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006. Isso é reflexo de um aumento de denúncias que interferem diretamente nos índices ou, de fato, a violência contra a mulher não diminuiu? Realmente, todas as vezes que existem campanhas de divulgação acerca dos direitos da mulher, nós verificamos que elas acorrem mais às delegacias e denunciam os seus agressores. Isso ocorreu quando houve a criação da primeira delegacia da mulher, era totalmente invisível o problema da violência contra a mulher. Assim que foi criada a primeira delegacia, em 1985, muita gente acorreu, muitas vítimas foram lá falar sobre a violência que ela vivia. E isso ocorre também agora com a edição da Lei Maria da Penha e com principalmente a divulgação dela, né? E as pessoas sabendo dos seus direitos, elas vão procurar, porque é um incentivo para a mulher vítima da violência quando há essa divulgação. Mas, de fato, aumentou o número de denúncias? Diminuiu
a agressão mesmo? Não, elas vão mais. A gente verifica que pessoas que apanharam durante 20 anos, eram agredidas há muito mais tempo e nunca haviam ido, nunca haviam tido coragem de denunciar, elas se encorajaram. Ok. Doutora, o nosso programa é dedicado à classe trabalhadora e por isso, todas as semanas, nós respondemos uma pergunta no quadro Qual é a Dúvida? Veja. Eu entrei na empresa Contax vai fazer aproximadamente 8 dias e a folha de pagamentos deles fecha no dia 31. Eu gostaria de saber se a empresa tem que me pagar, né, o retroativo agora, nesse mês, ou somente no próximo mês, na próxima folha de pagamento. Olá, Luiz. Respondendo a sua pergunta. Você foi admitido para trabalhar na empresa 20 de agosto. Então, você do dia 20 até o término do mês, você tem aí de 10 a 11 dias de trabalho. Portanto, esse período de treinamento que você está, você tem que receber já na próxima folha de pagamento, que pode ser do dia 1º até o 5º dia útil do mês. Então, você já tem direito a esses dias trabalhados. Você também pode participar do programa e compartilhar a sua pergunta. Basta enviar a dúvida pelo site do Sintetel ou pelo Twitter e Facebook, como você pode ver aqui na tela. Continuando o nosso papo, o presidente da CPI, que trata da agressão contra a mulher, o Fernando Capês, falou um pouco sobre os problemas que cercam o foco da violência doméstica. Vamos ver? Evidentemente que a violência doméstica não ocorre apenas nos lares menos favorecidos, mas a profusão é muito maior na região em que há uma carência social. Então, é um problema que, para a superação, ele necessita de vários fatores: educação, saneamento básico, moradias dignas, justiça social e também, completando esse quadro, uma legislação rigorosa e punição exemplar. Mas só a punição, ela é importante, mas é como enxugar gelo. Doutora, como nós vimos no vídeo, você concorda que a violência contra a mulher também envolve outros fatores, como a falta de incentivos para melhorar as estruturas sociais, como a educação, saneamento básico, como falou o Fernando Capês na entrevista? Sem dúvida, somente a lei, somente a polícia, somente o juiz, o poder judiciário não resolvem o problema. Você não pode apenas atacar o efeito, você tem que atacar a causa. Como? Com prevenção. A prevenção se dá com o fortalecimento da mulher, o empoderamento da mulher e com a mudança de mentalidade. A necessidade, então, de sensibilização, porque a violência contra a mulher é cultural. Se nós conseguirmos fazer campanhas, fazer com que a sociedade como um todo modifique a sua ideia a respeito de que a mulher não é uma pessoa de segundo plano, de segunda categoria, porque se você verificar, o mesmo cargo que você ocupa numa empresa, você sendo mulher, você ganha menos do que um homem. Então isso já é uma coisa que significa um preconceito, um machismo, não é? Temos que acabar com isso, a mudança de mentalidade, a criação de creches, porque a mulher, para sair do ciclo de violência e ser qualificada para um trabalho, ela precisa ter aonde deixar os filhos para poder ir trabalhar sossegada. Então ela tem muito mais ônus do que o homem, porque ela cuida da casa, cuida dos filhos e muitas vezes não tem a qualificação, porque se casou e não se qualificou num trabalho, então há necessidade de cursos, de incentivos nesse sentido também, e que ela se coloque profissionalmente, tenha onde deixar seus filhos, tenha um abrigo se numa hora de um risco iminente de morte, para onde ela seja encaminhada, e que a sociedade, os amigos, repensem essa questão de criticar a mulher. Tem que apoiá-la para que ela se sinta acolhida e ela vá quebrar esse ciclo de violência. Aí nós verificamos que a criação de cargos, a qualificação da mulher, a moradia, então ela tem até um sistema aí que é feito do aluguel, né? A mulher tem a preferência, o aluguel social. Então as entidades estão, o governo, o Estado está preocupado nisso e todas as secretarias estão envolvidas nisso
para que haja mais condições da mulher ter um fortalecimento com a inserção dela na sociedade e não depender, não ter vergonha, não depender financeiramente, ela ter mais autonomia. E o importante, a meu ver, é que ela tenha um fortalecimento na autoestima. Tudo isso pode gerar um segundo problema, que os casos de agressão às mulheres decorrem de abusos no próprio lar, ameaças, intimidação, violência sexual ou situações nas quais as mulheres têm menos poder ou menos recursos do que o homem, como nós estamos falando aqui. Diante da violência, o medo de denunciar também pode ser um fator que complica o processo de punição dos agressores. O deputado e presidente da CPI também falou sobre isso. A dependência que a mulher tem, econômica, sentimental, falta de autoestima. Então, ela muitas vezes vai se separar do marido ou vai levar adiante aquela denúncia. Qual vai ser a consequência? Ela vai destruir o casamento dela. Os filhos vão ficar sem o sustento. E ela vai ter que, normalmente ela está aprisionada no lar, ela não tem um trabalho, uma ocupação, ou se tem essa ocupação insuficiente para manter. Então, muitas vezes, não é o medo, mas a própria mulher, quando chega na presença do juiz, volta atrás. De que maneira ela volta atrás? Negando os fatos que ela imputou na fase policial, desestimulando, manifestando desinteresse pela causa, se mudando sem deixar o endereço para a justiça. Então, isso também ocorre. Agora, é evidente que se nós tivermos uma vara de violência doméstica eficiente, eficaz, as mulheres vão denunciar. A justiça vai tomar providências, mas o que eu quis dizer é que a violência continuará ocorrendo, porque a sua causa não é apenas a falta de punição dos maridos violentos, mas toda uma série de problemas sociais. Doutora, nós vimos que o medo dificulta, interrompe, é um empecilho muito grande que envolve os fatores que você acabou de responder aqui, que é a falta de estrutura e tudo mais. Mas para quem realmente quer denunciar, para quem realmente é vítima de agressão, responde uma pergunta para quem está nos assistindo que é muito importante. A simples denúncia por parte da pessoa agredida já configura o crime ou é necessário reunir provas mais concretas? Não, para que o agressor seja processado, é necessário reunir provas concretas. Você registra a ocorrência. Se, no caso, por exemplo, no crime de ameaça, se você não representar, esse boletim de ocorrência ele ficará aguardando a sua manifestação durante 6 meses e o agressor não será punido. Já no caso, por exemplo, de lesão corporal, já imediatamente já é instaurado o inquérito policial, mas nós precisamos colher provas, laudo de exame de corpo de delito, testemunhas, documentação que corrobore uma prova contra ele, para que ele, no curso do processo, possa, lógico, se defender, porque a Constituição Federal garante a ampla defesa, né, o devido processo legal, mas de final, se ficar comprovado que ele realmente cometeu aquele crime, ele poderá ser condenado e punido. É importante esclarecer isso. Doutora, eu vou interromper um pouco o nosso assunto, porque agora você que está nos assistindo vai acompanhar o Giro Sem Tetel da semana, que vem hoje com uma mensagem do Wagner Moura e da Camila Pitanga, que explicam algo que é sempre martelado pelo movimento sindical, que são os problemas que a ampliação da terceirização refletirá na vida dos trabalhadores. Vamos ver o Giro Sem Tetel de hoje. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização
pode estar associado a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? O vídeo que você acabou de assistir é uma iniciativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e do Movimento Humanos Direitos. As duas associações reforçam o posicionamento dos sindicatos e do Tribunal Superior do Trabalho contra o projeto de lei 4330. Doutora Gislaine, muito obrigada. Vamos continuar agora a falar sobre esse assunto que atinge todas as mulheres e também todas as famílias. E já concluiu o assunto também. Como a senhora avalia o cenário contra a violência da mulher? Tudo bem que nós já falamos bastante sobre isso aqui, mas eu queria que a senhora concluísse a ideia. E outra coisa, falta muito para a gente conseguir, de fato, inibir ou diminuir esse número de violência contra a mulher? E o que a senhora pode ver que pode melhorar depois de tantos anos, desde 2006, aí que a lei entrou em vigor? O que você acha que pode melhorar ainda? Olha, a Lei Maria da Penha, eu discordo com vocês dizer assim, depois de tantos anos, veja bem, 7 anos contra uma história inteira de violência que a gente vive no país, de anos, décadas, é pouco tempo ainda para que tudo aquilo que está contemplado na Lei Maria da Penha seja realmente efetivado. O porquê eu digo isso? Porque a lei ela tem um macro sistema que ela envolve, não é só dizer aquilo é violência, cometeu esse crime, então está preso, ou isso, aquilo, não. Ela quer a articulação de todos os entes públicos e também da sociedade para o enfrentamento dessa violência. Então, é uma coisa que tenta buscar do nascedouro, fortalecendo a mulher, criando mecanismos, ampliando a rede de apoio, e isso demora um pouco, mas, felizmente, nós vemos que houve o lançamento de uma campanha nacional chamada Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, a lei é mais forte, e São Paulo, em março deste ano, assinou o termo de cooperação, Tribunal de Justiça e vários órgãos, e todos têm se conversado a respeito. Então, a delegacia de polícia fica sabendo o que a assistência social tem, os equipamentos, onde ela pode mandar essa mulher. Porque antigamente existiam vários órgãos que trabalhavam, mas sem se articular. Então, muitas vezes você tinha um problema, você estava com uma mulher, com os filhos ali, não podia voltar para casa, porque podia ser morta, mesmo que você mandasse o investigador ir lá prender, não achava o agressor naquele momento, porque o agressor se evadiu, mas nada obstava que ele voltasse para lá. Então, o que ocorre? Hoje você tem essa articulação, você consegue conversar e verificar em que abrigo pode encaminhá-la. Tal. Então, essa articulação é importante. Nós já demos passos importantes. Essa lei é uma das melhores leis que tem no mundo e eu acredito muito nela para que haja, sim, conscientização, mobilização, inclusive da sociedade, para que nós consigamos aplacar a violência contra a mulher. Você acha que o trabalho dessa CPI pode ajudar a ampliar
todo esse trabalho, toda essa integração que você... Sem dúvida, porque a intenção, pelo que eu percebo, é justamente focar quais os pontos estão ainda enfraquecidos e tentar fortalecê-los. Então, todas as vezes que você vai buscar a solução para um problema, o primeiro momento é você detectar, ver o panorama em que o que está bom e tem que ser conservado, mantido, o que não está bom e tem que ser melhorado, né? Em busca sempre da dignidade da mulher. Ok, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, doutora. E para o pessoal que só fica aguardando a nossa repórter Laura Rachid para saber o que vai fazer no tempinho livre, a sua hora chegou. Se liga na dica! Oi Cindy, oi pessoal! E a primeira dica da semana é para quem pensa em comemorar o Dia das Crianças de um jeito diferente. O Instituto Alana organiza em todo o Brasil as feiras de troca de brinquedo. A Nave Mãe Brinquedos adotou essa iniciativa e Campinas será um dos municípios que receberá o evento. A feira será um espaço para as crianças levarem brinquedos, livros que não usam mais para trocarem pelo dos colegas. A ideia é fazer a família refletir que há outras maneiras de educar os filhos, fora dos padrões consumistas. E um detalhe bem legal é que será gratuito. Anote na agenda, dia 12 de outubro, na rua José Martins, número 738, no bairro Barão Geraldo, em Campinas. Começa às 10 horas da manhã. Para mais informações é só acessar o site que está na tela. E o Itaú Cultural também entrou na onda do mês das crianças. Em 12 de outubro, o espaço organiza a oficina Onde Mora o Mundo, onde os pequenos e seus acompanhantes ganham espaço para brincar de criar mundos e personagens a partir de livros espalhados pelo piso térreo do Instituto. Fica na Avenida Paulista 149, próximo ao metrô Brigadeiro, às 3 da tarde. E além dessa oficina, por todo o mês de outubro, o Itaú Cultural realizará diversas atividades voltadas à molecada e de graça. Para mais informações, também acesse o site que está na tela. E galera que curte um rap, se liga na dica! Show de graça do rapper Criolo e do grupo Avante Coletivo no Dia das Crianças promete agitar São Paulo. O show acontece no sábado, dia 12 de outubro, às 3 da tarde. Vai ser na Rua Coronel Silva, Rua Coronel Silva Castro, número 58, no bairro de Heliópolis. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Desejo a todos uma semana cheia de diversão e até mais. É com você, Cindy. Obrigada, Laura. Até semana que vem com mais novidades. E já estamos encerrando o programa de hoje. Fique sempre antenado sobre tudo o que acontece na sua empresa e no setor. Acesse o site sintetel.org. Lá, além de notícias do setor atualizadas todos os dias, você também encontra todos os programas do Ponto de Encontro já exibidos. Além disso, vou lembrar que você pode participar do nosso programa. Envie a sua dúvida por inbox no Facebook ou também por mensagem direta no Twitter. E se quiser, também pelo site do Sintetel. Além disso, você pode sugerir assuntos para os próximos programas. Fique à vontade. Bem, até o próximo Ponto de Encontro. Eu espero vocês. Até lá!